sou Eduardo Medeiros, oncologista da Rede D'Or, aqui do Rio de Janeiro, e eu vim para falar sobre cuidado paliativo em câncer de mama. Tá? A gente começou a falar em que momento a gente vai iniciar cuidado paliativo. Considerando que a paciente com câncer de mama avançado, ela tem uma doença incurável, então o cuidado paliativo ele começa no momento que a paciente chega. Então, o objetivo maior desse tratamento é prolongar o máximo de sobrevida dessa paciente com a melhor qualidade de vida possível. Hoje, com o armamentário de drogas que a gente tem, como quimioterapia, hormonioterapia, drogas que estão por vir, agora o acréscimo da imunoterapia, a gente consegue garantir para esses pacientes uma qualidade de vida muito próxima do normal e uma sobrevida muito maior do que a gente tinha há pouco tempo atrás. Hoje não é incomum a gente ter pacientes com câncer de mama avançado com mais de 10 anos de sobrevida com uma qualidade de vida bem próxima do normal. E o que a gente entende hoje por cuidado paliativo? Como o próprio nome diz, é paliação de sintomas. Então, isso inclui não só o papel do oncologista clínico, mas o acréscimo de cirurgias paliativas, às vezes para fraturas ósseas ou para minimizar a dor, cuidado nutricional, que é muito importante para esses pacientes, atividade física, não só fisioterapia, como atividades físicas habituais, cuidado psicológico, psiquiátrico por vezes, e hoje o que a gente tem aqui na rede e em grandes outros centros, você tem um atendimento multidisciplinar. Então a paciente ela é vista como um todo. Então, eu, às vezes, peço auxílio de um pneumologista, de um reumatologista, de um cirurgião, de um anestesista para cuidar da dor. Tudo isso objetivando um ganho de qualidade de vida e uma melhora e uma paliação de sintomas. Considerando que hoje essas pacientes têm uma perspectiva longa de vida, todo o investimento que a gente tem é em qualidade e aumento de sobrevida. Tá? Então, se a gente pudesse dividir em tópicos, hoje a gente coloca a quimioterapia, que muitas dessas pacientes acabam recebendo, tá, como uma primeira opção, hormonioterapia sempre que possível, visto que grande parte dos cânceres de mama tem uma sensibilidade hormonal, e hoje a gente tem um armamentário de hormônios muito grande. Então, é muito comum a gente ter pacientes usando hormônio por 5, 10, 15 anos, e nunca utilizarem quimioterapia. Existe um outro grupo de pacientes que utilizam algumas vacinas. São aqueles pacientes que são HER2 positivo, que é um grupo limitado de pacientes, mas se beneficiam muito de vacinas, e essas vacinas também garantem uma qualidade de vida e uma sobrevida muito longa. O HER2, que é uma molécula que a gente identifica na biópsia do tecido tumoral, a gente hoje tem vacinas exatamente contra essa apresentação. Então, não é vacina convencional, é uma vacina que você vai utilizar frequentemente. Então, ao longo do tratamento do paciente, ele vai estar sob efeito desse tratamento HER2 específico durante muito tempo, associado à quimioterapia, associado ao hormônio ou não. Como a maior parte das vezes é um oncologista ou o mastologista que está acompanhando a paciente que determina o que ela vai fazer, o oncologista vai determinar ou o médico que está acompanhando vai determinar qual o profissional que ela deve seguir. Muitas vezes a paciente está com um quadro álgico, com um quadro doloroso, por uma fratura ou por um pinçamento nervoso e uma dose de radioterapia ou às vezes um bloqueio hormonal é o suficiente para você sanar esse problema. Às vezes a paciente tem um desconforto abdominal por uma lesão obstrutiva intestinal e às vezes um procedimento cirúrgico ou um procedimento endoscópico consegue resolver isso. Então, dependendo da situação, ela vai ser direcionada para um profissional para cuidar daquele momento. Muitas vezes, o que a gente tem que fazer é um tratamento específico da doença em si, ou quimioterapia, ou hormonioterapia, ou imunoterapia, sempre objetivando sobrevida, tá? Uma vez que essas pacientes elas não são curáveis, na grande maioria das vezes. Então, o tratamento da paciente com estágio 4 ou com uma doença avançada, o objetivo maior é sobrevida, que a paciente viva o maior tempo possível com qualidade. Quando a gente fala em paciente com doença avançada ou paciente estágio 4 ou paciente para tratamento paliativo, é o paciente que a gente tem doença metastática ou doença disseminada. Tá?
A metástase, hoje a gente mensura a metástase em volume, se o paciente tem muita doença metastática, se ele tem uma doença metastática potencialmente ressecável, ou seja, doença de pequeno volume, ou se é uma doença que a gente tem que simplesmente paliar. Tá? O paciente com câncer de mama com doença metastática, ele por si só é um paciente incurável, em que o tratamento é paliativo. Então, o paciente que ele é metastático, ele infelizmente, a expectativa que a gente tem não é cura. São poucos os pacientes que a gente consegue efetivamente curar. Tá? E a gente diz curar é porque no acompanhamento a longo prazo, esses pacientes não mostram sinais de retorno da doença. Mas isso é uma coisa muito incomum. A maior parte desses pacientes, eles seguem um tratamento por muitos anos. E aí o objetivo maior do tratamento é oferecer um tratamento que a gente consiga balancear qualidade de vida com sobrevida e com custo também, né? Não adianta a gente começar a fazer um tratamento ainda mais a nível populacional, para um tratamento que eu não tenho condições de bancar, ou que você não tenha uma operadora, ou que o Estado não consiga bancar. Então, a gente hoje tem esse trinômio, né? Qualidade de vida, sobrevida e um pouco de custo também, toxicidade e custo. Agradecendo a apresentação, espero que vocês tenha sido elucidativo. Muito obrigado.